Olá, e vamos à nossa terceira aula. Toda vez eu vou falar assim com vocês, porque a saudade é grande. Antes da gente iniciar, o que a gente vai fazer? A gente vai relembrar um pouquinho da aula passada, tá bom? Na aula passada nós vimos o quê? A divisão territorial do Brasil, em que nós temos duas divisões. A primeira, as duas principais divisões. A primeira é a divisão feita pelo IBGE, que é considerada oficial e que divide o Brasil em 5 regiões. E a segunda que nós vimos foi a divisão em complexos regionais, em que divide o Brasil em 3 regiões, tá? Para quem não lembra, bora lá mostrar uma fotinho. Essa primeira aqui, ó, divide o Brasil em 5, é considerada a oficial, em que nós temos as regionalizações em região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa é a do IBGE, considerada oficial. E nós temos a divisão em complexos regionais ou divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Ah, professora, por que eles dividem assim? Porque tem 2 divisões. Aí vocês vão lá na nossa aula passada, deem uma olhada que lá eu explico direitinho para vocês. E hoje, o que nós vamos ver? A formação territorial do Brasil. Para quem não sabe ou quem não lembra, que não sei se vocês já deram história a isso, o Brasil ele não era esse território que ele é hoje. Ele foi dividido no início entre 2 grandes nações, Portugal e Espanha. Para quem não sabe, essa parte leste aqui era a única que pertencia a Portugal, tá? E a parte oeste é a pertencente à Espanha. Para que fossem aliviados os conflitos existentes entre essas 2 grandes nações da época, e acho que até hoje, foi feito entre eles um tratado conhecido como o Tratado de Tordesilhas, em que dividia o território brasileiro nessas 2 partes. Tá aqui, ó, a linhazinha vermelha, tá? Que faz a menção ao Tratado de Tordesilhas. Contudo, entretanto, porém, todavia, Portugal não respeitava tanto assim o território assinado pelo Tratado de Tordesilhas. No início, ele apenas se instalou em seu território, tá? Com as suas primeiras explorações que foram do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o tabaco, a pecuária, tá aqui embaixo, tá? E, consequentemente, com o passar dos anos, mais precisamente no século XVII, Portugal começou a avançar atrás de novas áreas, atrás de novos produtos. Com isso, ele acabou ocupando novos territórios. Nós temos aqui, ó, mostrando para vocês aí, bonitinho, lindo, maravilhoso, tá? A exploração das drogas do sertão, que ele acabou adentrando o norte do Brasil, que é hoje o norte do Brasil. E nós temos também ali embaixo o uso da pecuária. Ele acabou usando o sul do Brasil. Esse território rosa aqui ainda era pertencente à Espanha e não a Portugal. Mas com essa exploração, eles acabaram se interiorizando. O que é isso? Indo para o interior do continente. Eles não tinham apenas o litoral e começaram a explorar cada vez mais. Para ajudar, digamos assim, entre aspas, ajudar e avançar essa exploração territorial, eles instalaram o que a gente conhece como bandeirismo. Eles contratavam pessoas que eram conhecidas como bandeirantes. Nós temos 3 tipos de bandeirantes, tá? Os bandeirantes, não vou consertar, vai ficar assim. Os bandeirantes também ajudaram nessa interiorização, porque eles tinham que avançar pelo território atrás dos seus objetivos, tá? Nós temos o primeiro, que era conhecido como bandeirismo, a gente pode chamar de bandeirismo ou sertanismo, beleza? Que era o bandeirismo apresador, que eles tinham como objetivo aprisionar índios e vendê-los como escravos. Ou seja, eles iam para o interior, iam para o meio das matas, atrás dos índios, para vendê-los como escravos. Esse era um lucro deles, então eles acabavam ocupando esse território. Nós temos também outros tipos de bandeirismo, que era conhecido o bandeirismo minerador, que eles adentravam o continente, o território, atrás de ouro e pedras preciosas, como vocês podem ver aqui, tá? E nós temos o bandeirismo minerador vermelhinho, tá, gente? E nós temos o bandeirismo de contrato, que eles tinham como objetivo capturar negros fugidos e destruir os quilombos, tá?
Ah, professora, credo, porque eles faziam isso. Era a prática econômica da época. Eles eram contratados para fazer isso. O senhor feudal ia lá e pagava eles, e eles tinham que ir atrás dos negros fugidos e destruir os quilombos da época, beleza? Nós temos também, com o decorrer do tempo, nós podemos perceber que houveram outros tipos de exploração. Se vocês forem comparar esse daqui, ó, olha a quantidade de produtos que eu tinha e a exploração que eu tinha na época. Para esse daqui, eu acabo aumentando a atividade econômica de Portugal dentro do território brasileiro, que ainda era pertencente à Espanha, quase não sai, tá? Então, eles acabaram explorando cada vez mais o território brasileiro e foram aumentando para borracha, café, algodão, tabaco, mineração e assim por diante. Em 1750, tá aqui, ó, o Brasil acertou as fronteiras Portugal acertou as fronteiras com Espanha, assinando um novo tratado, que era chamado Tratado de Madrid. Por quê? Eles viram que eles estavam avançando e que estavam tendo maiores atividades dentro do interior do território. Então, decidiram fazer um novo tratado, conhecido como o Tratado de Madrid. Como resultado da interiorização, em 1822, o Brasil já apresentava praticamente sua configuração atual. Já apresentava praticamente, não quer dizer que ele tinha a sua configuração atual. Como vocês podem ver, faltam alguns pedacinhos aqui que eram para ser pertencentes ao Brasil, mas que ainda não era, tá? O Brasil só foi ter a sua configuração atual depois de 1822, tá? Olha, nós temos faltando aqui o Acre e um pedaço do sul do Brasil, tá? Aí nós temos aqui, ó, a nossa atual, tá? De unidade político-administrativa, nossa atual divisão territorial brasileira. Essa é uma imagem de 2017. E aqui a gente tem, ó, entre 1904 e 1988, houve alterações na divisão político-administrativa no Brasil. Por exemplo, em 21 de abril de 1960, ocorreu a inauguração da capital federal de Brasília, bem aqui, ó, tá? Em 1962, o Acre, que era território federal, foi elevado à categoria de estado, e em 77 foi criado o estado do Mato Grosso do Sul, com o desmembramento do Mato Grosso. Em 98, o estado do Tocantins. Para quem não sabe, Goiás e Tocantins, eles eram apenas um estado, era apenas Goiás. E Mato Grosso e Mato Grosso do Sul era apenas Mato Grosso. Mas houve esse desmembramento, eles se tornaram dois. Goiás, que era um só, passou a ser Tocantins em cima e Goiás embaixo. E Mato Grosso passou a ser Mato Grosso em cima e Mato Grosso do Sul embaixo. Aí vamos àquela parte maravilhosa que vocês adoram. Só pra ser aquele dramazinho lindo e maravilhoso, tá? Atividade que tem no livro de vocês, que eu separei algumas questõezinhas, são apenas 3, para não deixar muito pesado, tá? Se eu não me engano, está na página 28 e 29 do livro de vocês. Façam no caderno, escrevam as questões e respondam no caderno de vocês. Lembrem, não postem as respostas no grupo, vocês podem estar enviando para mim, ou no futuro próximo nós estaremos recolhendo as atividades. Vocês vão destacar e vão entregar elas, quando tiver mais amena essa situação aí, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau e estudem!